Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui de volta com o nosso estudo bíblico, né? Já estamos aí há 6 semanas, hoje vai ser a 7ª aula, a 7ª semana de estudo da Palavra de Deus. Temos falado sobre o Apocalipse. E como eu disse desde o início, né, a principal direção para esse estudo aqui é falarmos sobre os acontecimentos na ordem que eles vão estar acontecendo no final dos tempos. Como serão esses acontecimentos? Nós temos falado da questão do arrebatamento, a questão da tribulação. Gastamos até um pouquinho mais de tempo na tribulação. Achei interessante fazer isso, tá? Mas nós vamos encerrar esse assunto. Vamos começar a falar hoje sobre o milênio, tá bom? Há muito a ser falado sobre tribulação, há muito a ser falado sobre arrebatamento, e eu espero num tempo um pouco mais para frente, num outro momento, nós fazemos um estudo sobre cada um desses assuntos. Então, fazer um assunto só sobre arrebatamento. Há muito para ser falado sobre arrebatamento. É um assunto que vai render algumas aulas. Assim também falar só sobre sobre a tribulação e a grande tribulação. Também um estudo sobre isso, só sobre isso. Há muita coisa. Eu falei até que bastante coisa sobre a tribulação, o tempo da tribulação, mas ainda há muita coisa a ser falada. Depois fazer um estudo só sobre milênio, sobre a Nova Jerusalém. Há muita coisa a ser falada, muita coisa a ser estudada, tá? Mas nesse momento nós vamos ficar mais com a posição de cada um, né, dos eventos, para poder estar direcionando, até para preparar para um estudo futuro, né? Sem as confusões de que vem primeiro, que vem depois. Está aprendendo isso agora e depois a gente vai poder se aprofundar um pouco mais lá para frente, né? No futuro mais próximo, aí eu creio poder falar de cada um desses assuntos de uma maneira mais específica, mais aprofundada. Amém? Então, para nós encerrarmos a parte da tribulação e entrarmos na questão do milênio, falarmos sobre o milênio, sobre o reino milenar de Cristo, vamos dar uma repassadinha em algumas coisas que nós já vimos, já estudamos, para entender nessa entrada agora no tempo do milênio. Então, vamos lá. Bom, lá na metade da tribulação, né, quando nós até dividimos entre tribulação e grande tribulação, ainda que todos entendem, algumas pessoas entendem que é tudo grande tribulação, alguns entendem que tudo é tribulação, né? Eu separei dessa maneira para ficar mais fácil nós identificarmos os primeiros 3 anos e meio e depois os outros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Então fica tribulação e grande tribulação. Lá no meio, né, o tratado de paz é rompido, né, o anticristo entra lá no terceiro templo, lá em Jerusalém, se assenta lá, diz que ele é Deus e começa então a perseguição aos judeus. Nós vimos ali o dragão perseguindo a mulher, que nós identificamos essa mulher como sendo Israel, né? E o dragão como sendo o diabo. Então você vê o livramento de Deus, Deus escondendo a mulher, livrando ali, né, Israel dos ataques do inimigo, né? Então nós vimos isso tudo. Então, com o final, né, do tratado de paz, na metade dos 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, quando terminar os primeiros 3 anos e meio, vai se levantar, claro, uma perseguição contra Israel e uma resistência da parte de Israel também. Claro que Israel vai lutar contra isso, vai resistir a isso, né? Claro que já voltado, né, para o Senhor, já com toda uma ideia diferente, né, daquilo que eles pensavam sobre Deus, né, numa reconciliação com Deus, né, uma coisa completamente nova aí, né, para eles, né, uma volta deles para Deus, né? E aí no final dos 7 anos da tribulação, o que vai acontecer? As nações, guiadas pelo anticristo, vão se levantar para uma guerra, eles vão invadir Israel. Então vai se levantar um exército enorme, algo assim que nunca houve até então na face da terra, né? Um exército de muitas e muitas e muitas nações, de muitas pessoas, com armamentos muito poderosos, eles vão invadir Israel. Então, nações vão fazer isso, né? E vão sitiar Jerusalém, né? Para exterminar Israel, para exterminar, né, os judeus, para acabar com todo aquele lugar, para destruir completamente, né? E os judeus serão vencidos nesse momento, né? Aí você vai pensar, então o povo de Deus nesse momento perdeu a guerra, perdeu a batalha, mas aí é que tá. Aí nesse momento que acontece algo que é muito poderoso dentro da história da promessa de Deus, né, para o seu povo e também para o povo de Israel, que é a segunda vinda de Cristo. Lembra que a primeira vinda foi quando o Senhor veio para pregar a palavra, para morrer na cruz, ele ressuscitou. O arrebatamento não conta como vinda do Senhor, porque ele não vem até essa terra, nós encontramos ele nos ares, né? Então nesse momento
No final dos 7 anos, quando essa batalha se dá ali, o povo de Israel começa a ser vencido, começa a ser subjugado pelas nações. Então acontece o que nós entendemos que é a segunda vinda de Cristo. Então, para isso, nós entendemos melhor esse momento, abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, amém? Lá no capítulo 19, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 21. Nós vamos lendo aqui e já falando versículo por versículo, vou pegar uma porção deles e já ir comentando já cada um desses versículos, tá? Então vamos lá. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, diz assim: Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco. Né? Você lembra lá, nós falamos do primeiro cavalo branco lá, quando começou a abrir os selos, nós falamos que lá não era Jesus. Até usei esse texto aqui para comprovar que não era Jesus aquele primeiro lá, mas aqui nesse momento é Cristo, é Jesus. Você vai entender pelo restante, né? Só pelo cavalo branco, né? Ó, cujo cavaleiro, né, quem está montado no cavalo, se chama Fiel e Verdadeiro. Esse é Cristo, fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, né? Alguém que vem com justiça. Olha que interessante o versículo 12, que vai lembrar a descrição de Jesus que João vê lá no primeiro capítulo de Apocalipse, uma descrição ali do Jesus glorificado, que de princípio João nem reconhece, né? Ele começa a descrever alguém ali, olha o que ele fala: seus olhos são como chamas de fogo, né? Se você for ler lá, está nessa descrição também. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Amém? Então ele está falando aqui de Jesus. Olha o versículo 13. Vai ficando cada vez mais claro que é Cristo aqui nesse momento. Está vestido com um manto tingido de sangue, né? Está tingido, está salpicado de sangue o manto dele, tá? E olha o restante aqui do versículo 13. E o seu nome é a palavra de Deus. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou, né, no nosso meio. Então nós estamos falando aqui de Jesus. Então nesse momento o que acontece? O céu se abre e agora visivelmente todos verão Jesus. Não é como no arrebatamento que só a igreja vai ver quando se encontrar com ele nos ares. Agora as nações verão Jesus. Ele realmente virá novamente para essa terra. Então o céu se abre e surge ali o cavaleiro que é Jesus. Agora olha o versículo 14, irmãos, que interessante aqui. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Aqui é claro que há anjos no exército de Deus, com certeza, mas aqui está falando da igreja, dos redimidos, dos que foram arrebatados, né? Daqueles que morreram com Jesus ou foram arrebatados no momento do arrebatamento da igreja. Ele fala que esse é o exército. Mas por que o exército do céu? Porque o arrebatamento acontece antes. Esse povo, né? A igreja já está no céu, nós já estaremos no céu, né? Acompanhando o que está acontecendo aqui no tempo da tribulação, até o momento que Jesus volta na sua segunda vinda e a igreja vem junto com ele. E olha que interessante que ele fala aqui: vestidos de linho fino, branco e puro, né? Pessoas que foram justificadas, purificadas. O linho fino representa isso, né? Essa veste, né, da igreja santificada, glorificada, redimida por Cristo. Então, nesse momento, não é só Jesus que está voltando, nós faremos parte do exército de Cristo voltando à terra para esse momento de batalha, e montados em cavalos brancos também. Você pode ver que o exército desse cavaleiro aqui do cavalo branco não tem o cavalo vermelho, não tem o cavalo preto, não tem o cavalo amarelo, aquela verde, né? Aqui o cavalo do exército são cavalos brancos, né? Todos, né? Olha o que diz o versículo 15 também. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Irmão, qual é o simbolismo de espada na palavra de Deus? É a própria palavra de Deus. Então, eu queria comentar sobre isso nesse momento. Quando Jesus vier, com o que vai ser vencida as nações? O que vai ser usado para subjugar armas poderosas, né? Armas que até então nós só podemos imaginar, ainda que muitas delas já existem, estão guardadas para esse tempo, mas muita coisa vai ser desenvolvida, né? Olha o que ele fala aqui, que ele vai vencer com a espada que sai da sua boca, a espada afiada. E isso é a palavra de Deus, tá? Isso nos faz pensar, né, para nós nesse momento, quão importante é a palavra de Deus. Por que hoje o povo de Deus não tem sido um povo tão vitorioso? Porque há tantas pessoas
tão derrotadas, mesmo já tendo aceitado a Cristo, já tendo entregue a sua vida para Jesus, mas não vivem realmente em verdadeira vitória. Não, porque não se utilizam da espada, não se utilizam da palavra de Deus, e até porque não conhecem, né? Hoje nós temos aqui, né, alguns tipos de pesquisas que mostram que mais de 70% das pessoas que frequentam a igreja nunca leram a Bíblia, né, ou leram pequenas porções, né? E há aqueles que já até leram, mas leem uma vez como tinha que ler uma vez, tá lido, e nunca mais pega, não vivencia, não come da palavra dia a dia, não tem como usá-la. Então, assim como nesse momento as nações, o anticristo, e você vai entender aqui que também o próprio Satanás vai ser vencido pela palavra de Deus. Pode ver que uma das maneiras que ele relaciona Jesus aqui é palavra de Deus. Depois fala, sai da boca dele uma espada afiada, palavra de Deus. Se nesse momento, né, todo esse exército, toda essa ação maligna é vencida com a palavra de Deus, o que também não é no nosso tempo, quando nós nos utilizamos da palavra de Deus. Então por que hoje há tanta derrota no meio de tanta gente que até serve a Deus, que até já aceitou o Senhor? Porque falta a palavra de Deus. As pessoas não se enchem da palavra, não ouvem a palavra, não ouvem as ministrações. E o ouvir aqui vai muito além de só escutar, né? A palavra fala que nós temos que escutar, ouvir a palavra, aprender dela e praticar, né? Para o inimigo não vir roubar, para as situações do dia a dia não sufocar, né? Para as perseguições não abafar aquilo, né? Para que ela dê frutos. A palavra que nós ouvimos, a semente da nossa vida, ela tem que gerar fruto. Então, em todo momento que o mal se levantar e nós declaramos a palavra de Deus persistentemente, resistindo ao diabo, ele tem que fugir de nós. Se nesse momento tão culminante é com a palavra de Deus que haverá vitória, irmão, por que vamos pensar que no nosso tempo é diferente? Então, eu queria chamar você a isso, a essa atenção à palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Volte a ter prazer, ou talvez você nunca teve, tenha prazer em pegar a palavra de Deus e se encher dela, porque ela revela Cristo, ela revela Deus, né? Ela é um momento de comunhão com o Senhor, mas ela também vai nos empoderando, né? Para realmente termos na nossa vida toda uma capacidade de vencer todo o mal que se levanta. Então, eu queria muito ressaltar isso aqui, para ver que uma das maneiras como Jesus é chamado nesse momento aqui é palavra de Deus. E o que João está vendo? Uma espada saindo da boca dele afiada para vencer as nações. As nações serão feridas pela palavra de Deus. Então, olha isso aí, guarde isso no seu coração. Isso é muito sério. Olha o restante do versículo 15. Ele as governará com cetro de ferro, né? Ele terá autoridade. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus, quando vier, ele vai exercer o que a palavra chama aqui de a ira do Deus Todo-Poderoso. Então, será que Deus é um Deus raivoso que vai enviar Jesus para destruir todas as coisas? Irmão, na verdade, o que está falando aqui é a questão da justiça, né? Tudo que é feito em um determinado momento tem a sua consequência. Como eu falei, a conta uma hora chega, seja daquilo que plantamos de bom, ou seja daquilo que nós plantamos de ruim. Nesse momento aqui, a conta de tudo aquilo que as nações, não é que Deus é um Deus mau que vai enviar para destruir, mas ele também é um Deus de justiça. E nesse momento está chegando a conta das nações, né? João está vendo aqui aonde levou a arrogância, aonde levou a desobediência, aonde levou o mundanismo, aonde levou a idolatria, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus, aonde levou? Levou a esse momento em que as nações vão aqui nesse momento viver a justiça de Deus sobre a sua vida, vão ter que passar por isso, né? Deus vai vir com justiça contra todo o pecado, né? Para exterminar todo o pecado, né? E envolto nesse meio há pessoas que não abriram mão do pecado. Então não é uma ação de um Deus mau, né? De um Deus que não ama, pelo contrário, tanto prova o amor dele, que a palavra de Deus fala lá em João 3,16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque ele amou o mundo, tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. Então Deus deu a oportunidade, as pessoas tomaram esse caminho, e chega um momento que o caminho termina e chega nesse lugar aqui. E esse lugar aqui é essa manifestação que a palavra chama da ira do Deus Todo-Poderoso, né? Então isso aqui é muito sério, amém? Então versículo 16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, preste atenção nisso, Rei dos Reis. Está falando de Jesus, ele é um rei de reis. Quem são esses reis do qual Jesus é rei? A igreja, né? O povo dele. E Senhor dos senhores.
Então, ele também é um Senhor, de senhores. Quem são os senhores aqui nesse lugar? A igreja, o povo de Deus. Então, nós seremos reis, e sobre nós temos um rei que é Jesus, o Rei dos Reis. Nós também teremos domínio, autoridade, mas temos sobre nós um Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Agora, olha o versículo 17. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então, nesse momento, olha aqui, Deus vem para vencer esse exército, que invade Israel, que invade ali, cerca Jerusalém para destruir completamente, né? Quando o Senhor vem, então esses exércitos então, se voltam para guerrear contra Deus, contra o Messias, contra Cristo e os seus exércitos. Então eles vão se voltar numa guerra contra o Cordeiro de Deus, contra Jesus, né? E olha que interessante, há um anjo dizendo assim, olha, para as aves do céu, venham comer a carne dos poderosos dos exércitos, já decretando a derrota desse exército, né, do anticristo. Olha o versículo 20, olha o que ele diz aqui, não, versículo 19, desculpa, eu pulei aqui um versículo. Então vi a besta, né, o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ele se volta nesse momento contra o exército de Cristo, mas a besta, né, o anticristo, foi presa, foi vencida e presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então a palavra fala tanto da besta que emerge do mar, como aquela que emerge da terra, o anticristo e o falso profeta, uma liderança religiosa que vai dar suporte para o anticristo, chamado de o falso profeta. Então nesse momento aqui, tanto o anticristo como o falso profeta são presos, tá? Eles são vencidos, os exércitos eles são vencidos pela palavra de Deus. Lembra que é a palavra de Deus que vai ferir as nações. Então eles vão ser presos, e olha o que vai acontecer com os dois, né? No finalzinho do versículo 20. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que o final de tudo para aqueles que se perderem é o inferno. Não é o inferno, é o lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver um pouco mais para frente que o próprio inferno vai ser lançado dentro desse lago aqui. Mas quem vai estrear esse lago? Os primeiros moradores eternos do lago de fogo e enxofre, porque quem cair lá não volta mais, não sai mais. É uma vida eterna dentro de um lago de fogo e de enxofre. É exatamente o anticristo e o falso profeta. Bem, dois homens que se renderam ao poder de Satanás, se venderam ao poder de Satanás, foram possuídos por Satanás, né, para os seus propósitos, e se voltaram contra Deus. Serão as primeiras pessoas, os primeiros moradores, né, que estarão lá entrando no lago de fogo e enxofre, e vão ficar para lá a eternidade. Então eles serão os primeiros, depois outros serão lançados, Satanás será lançado, aqueles que não se converteram serão lançados lá, o próprio inferno, muitos foram para o inferno, e chegar um determinado momento que o inferno, com todos que estão no inferno, serão lançados dentro do lago de fogo e de enxofre. Então eles vão ser os primeiros. Agora olha o versículo 21. Os demais, tirando os dois, tirando o falso profeta e o anticristo que foram lançados no lago de fogo, os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Novamente ele está falando da espada que sai da boca, palavra de Deus. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então esse exército, né, que vai ser montado entre as nações, né, não vai ser todas as pessoas, porque nem todos vão para a guerra, né, mas claro que as nações estarão apoiando essa guerra, mas os seus exércitos irão, e aqui os seus exércitos vão ser mortos, né, pessoas vão morrer, serão exterminadas ali nesse momento de guerra, e o anticristo e o falso profeta serão lançados lá no lago de fogo e de enxofre. Agora, entra aí no capítulo 20 de Apocalipse,
Olha o que ele fala aqui, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo que está acontecendo isso daqui. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, nesse momento, vamos recapitular aqui. O anticristo e o falso profeta são presos e lançados no lago de fogo e enxofre. Os seus exércitos, compostos por pessoas, seres humanos, serão mortos nesse momento. E Satanás, ele vai ser amarrado, preso, e vai ser lançado num lugar, e vai ficar acorrentado naquele lugar por 1000 anos. Isso tem um propósito, nós vamos entender isso mais para frente, amém? Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olha que interessante essa palavra está falando. O diabo vai ser preso por 1000 anos, vai ser acorrentado, vai ser lançado lá no abismo, vai ser colocado um selo, vai ter ali um guarda naquele lugar para guardar aquilo, para que Satanás não possa seduzir as nações. Lembra que nesse momento aqui, os exércitos foram mortos, mas ficou muita gente das nações aqui nesse tempo, que vão estar vivenciando e vendo esse tempo da volta de Cristo, os exércitos das nações sendo vencidas, e essas pessoas, que a palavra do Senhor está falando aqui, que o diabo vai ser preso para não seduzi-los. Amém? Mas ele fala aqui, até que termine 1000 anos, ou seja, depois de 1000 anos, a palavra chega a dizer aqui, que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ser preso, mas em determinado momento, depois de 1000 anos, ele será solto. Amém? Olha o que depois aí no versículo 4, a partir do versículo 4 de Apocalipse 20, diz aí, isso aqui é bem interessante também. Vi tronos, ele não fala que viu um trono, claro que não se compara ao trono de Deus, esses tronos, amém? Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar. Então ele está falando de pessoas que vão se assentar em tronos para julgar, que vão ter autoridade. Lembra que eu falei lá no comecinho do nosso estudo, se você dá uma repassadinha, não sei se foi no primeiro ou se foi exatamente no segundo, aonde nós falamos sobre a questão que assim que terminasse o tempo, acho que foi no segundo, quando você falou da tribulação, terminasse o tempo da tribulação, nós fizemos uma conta lá de dias, de 1260, depois tinha uma outra porção, depois tinha uma outra porção, mais 30 dias, depois mais 45 dias, que eu falei que seriam 30 dias onde haveria uma purificação do templo. Porque o templo vai ser purificado? Porque o anticristo vai entrar nele, ele vai ser colocado coisas imundas no templo, então o templo vai ser purificado. E outros 45 dias que nós entendemos que seria o tempo de julgamento das nações. As nações serão julgadas nesse momento aqui, nesse tempo aqui. Assim que terminar, aqui eu até não acabei não falando sobre isso, essa guerra é a que nós chamamos da Batalha do Armagedon, amém? Porque vai se dar no lugar que é conhecido por esse nome, Ar de Monte, Magedon, que vem de Megido, que é um lugar, o Monte Megido, lá em Israel, onde vai se dar essa batalha. Então esse momento aqui é o tempo da Batalha do Armagedon. Então terminando essa batalha, vai haver a purificação do templo, e logo em seguida as nações serão julgadas. Amém? Esse tempo aqui. Então por isso que tem tronos aqui. Se assentam nele pessoas a quem foi dada autoridade para julgar. Julgar quem? Julgar as nações. Amém? Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então olha que coisa interessante. Aqueles que não negarem a palavra no tempo da tribulação, há algo muito específico sobre a vida deles, por terem guardado a palavra. Novamente vou falar aqui sobre a importância da palavra. Olha que interessante, quando chega um tempo do final, como fica claro, ainda que o nosso tempo também é muito claro isso, mas como fica claro aqui a questão da importância da palavra, como a palavra de Deus é algo muito sério. Não é bobeira, é a palavra que sai da boca do Eterno, da boca do Deus Todo-Poderoso. Então, novamente aqui, aqueles que foram decapitados, por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra, eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então agora ele está falando aqui não somente que o diabo vai ser preso 1000 anos, mas que Cristo vai reinar 1000 anos, e junto com ele também aqueles que
morreram na tribulação por Cristo, mas também a igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos, tá? Não é só esses que foram decapitados, não. Olha o versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Nesse momento nós vemos que volta, né, aqui, né, recebe o seu corpo para poder reinar com Cristo, os que morreram por Jesus na tribulação. Os que não morreram por Jesus, como na última batalha que nós falamos de falar aqui do Armagedon, ou morreram em outro momento, em outro tempo, esses não voltam a ressuscitar aqui agora. Eles vão ressuscitar num outro tempo, para um outro propósito. Nesse tempo aqui ressuscita apenas os que morreram com Cristo, por Cristo, pela palavra, pelo testemunho, no tempo da tribulação, porque a igreja foi arrebatada. Os que morreram antes desse tempo, antes do arrebatamento, já foram arrebatados, já ressuscitaram, ainda que esse momento não é chamado de ressurreição, esse momento do arrebatamento, tá? É arrebatamento tanto de vivos como de mortos, tá? Mas eles voltam, recebem um corpo glorificado e vão com Jesus, e nesse momento aqui acontece uma ressurreição que é dos que foram decapitados, que morreram no tempo da tribulação, mas os que não morreram com Jesus não ressuscitam, né? Olha o que ele fala aqui, né? Eu vou ler novamente o versículo 5, né? O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Quando os que morreram na tribulação ressuscitam para reinar com Cristo. Amém? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, que é essa. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Pastor, segunda morte, vai se morrer uma segunda vez? É preciso entender que morte, na palavra de Deus, antes de significar a morte do corpo, a gente morrer nessa vida, se diz respeito a estarmos afastados de Deus. O que então é essa segunda morte? Vamos ver um pouquinho mais lá para frente. No momento em que, né, se haver a conclusão de todas as coisas, aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre, isso simboliza a segunda morte. Ou seja, eles ficarão eternamente afastados de Deus. Amém? Então, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, tanto os que foram arrebatados lá, como na primeira ressurreição, que está falando aqui dos que morreram na tribulação, a segunda morte não tem poder sobre eles. Ou seja, eles já venceram a morte e eles estarão para sempre com Deus, né? E ele fala que isso e também reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre o reinado milenar? Olha que interessante, está falando sobre esse reino de Cristo. Então o diabo vai ficar preso durante 1000 anos e Jesus vai reinar aqui na terra, né? Ele vai estabelecer um reino a partir de Jerusalém, a partir de Israel. Então ele vai reinar aqui, as pessoas verão, nós seremos governados por ele, a igreja, né, os que morreram na tribulação por Cristo, e as nações, aqueles que ficarem, verão esse reino de Cristo. Olha, algo falando sobre isso, uma citação disso lá no livro de Isaías. Bem, se você quiser abrir aí comigo, Isaías 2, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, no monte do templo do Senhor, será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e de todas as nações correrão para ele. Então, olha que interessante, vai ser estabelecido lá no monte do templo, no Monte Moriá, né? Aonde está ali o templo, onde vai estar o terceiro templo, né? O reino do Senhor, e as nações correrão para lá. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Então, nesse momento, irmão, em que Satanás está preso, não pode seduzir as nações, o povo de Deus está reinando com ele, é estabelecido um reino de justiça e verdade lá, as nações correrão para Cristo, né? Para que ele ajude e ensine a andar nas suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Olha o versículo 4. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Sabe essas questões de etnias que existem em nações, contendas de uma nação, ele vai resolver tudo isso. A verdadeira paz, quem pode dar é só Jesus, e ele vai estabelecer uma verdadeira paz. Não somente um tratado de 7 anos, não a paz de tentar pôr uma camiseta branca e sair na rua protestando por paz, não, a paz que vem de Cristo.
né? Não há paz verdadeira sem Jesus. E no momento que ele estabelecer esse reino milenar, esses 1000 anos serão 1000 anos de paz, 1000 anos onde haverá muita tranquilidade, as rixas, as brigas, as contendas serão resolvidas, né? Não haverá mais briga, todos irão para Jerusalém, todos se voltarão para o Senhor, reconhecerão Ele, né? E ele continua falando aqui, julgará, né, entre vai resolver as contendas, eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices, ou seja, vão transformar aquilo que era para a guerra em instrumentos para trabalho. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Não haverá mais isso. Venha, ó descendente de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então aqui está falando desse estabelecimento do reino milenar de Cristo, né? Nós iremos reinar com Jesus. Eu vou ler novamente aí Apocalipse 20, versículo 4, né? Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Amém? Nós reinaremos com Jesus em um tempo também de recompensa. Esse tempo do milênio, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, é um dos seus propósitos. Por que um reino milenar? Por que 1000 anos para reinar aqui na Terra? Por que tem que estabelecer esse tempo? Por que tem que haver? Até muitos teólogos chegam a dizer que esse tempo aqui não é um tempo literal. Eu acredito que é literal, por aquilo que eu leio na Palavra de Deus, e muitos outros também acreditam nisso. Jesus realmente vai estabelecer um reino aqui nessa terra. Mas um desses propósitos é recompensa. Eu até vou citar daqui a pouquinho isso, mas eu quero ler algo sobre isso com você, lá em Lucas. Abra aí em Lucas 19. Vamos ver do versículo 11 até o versículo 26. Olha o que diz aqui. Estando eles ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então aqui, qual é o assunto aqui? O reino de Deus. As pessoas estavam pensando que isso iria acontecer, já era logo a sequência, Jesus estava indo para Jerusalém, para tomar Jerusalém, né? Essa é a expectativa daqueles que andavam ao redor de Jesus, né? Mas Jesus conta uma parábola porque as pessoas estavam pensando que era isso, e isso não ia acontecer naquele tempo, não aconteceu naquele tempo, né? Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, depois voltar. Um homem, né, nascido, né, de nobre nascimento. Jesus, nós sabemos que apesar de nascer de Maria, ele é um fruto do Espírito Santo de Deus, né? Ele tem um nobre nascimento, né? Versículo 13. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta, né? Aquilo que Deus põe na mão da igreja, a sua obra, né? O evangelizar, o ganhar almas. É isso aqui que ele está falando, né? Não está falando de dinheiro aqui. Essa é a representação das minas aqui, mas na verdade está se falando sobre a obra de Deus, a incumbência que Deus dá para o seu povo, né? Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro. Então ele foi feito rei. Jesus é coroado depois que ele morre, ele ressuscita, ele se assenta à destra de Deus. Então ele está falando agora do momento então que ele volta para os seus. Ele volta, né, para pedir conta daquilo que foi colocado na mão do seu povo, né? Contudo, foi feito rei, no versículo 15, e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Então esse primeiro que chega, né, aquilo que foi dado na mão dele, ele, né, prosperou naquilo, ele cumpriu o propósito, né, e gerou outras 10. Aí olha o que o Senhor diz: muito bem, meu bom servo. Ele está falando aqui com o servo. Respondeu o Senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Você vê que a recompensa aqui é governar sobre 10 cidades. Estamos falando de reino,
Né? As pessoas achavam que o reino já ia acontecer. O Senhor está falando, não, não, primeiro eu vou, depois eu volto, né? Depois de ser coroado eu volto, e aqui ele começa a recompensar os seus servos. Então lá no reino milenar de Cristo, quando nós reinarmos com Cristo, nós teremos essa recompensa. Reinar sobre uma cidade, sobre 2 cidades, sobre 10 cidades. Irmão, quem reinará as cidades? Quem serão os governadores, os prefeitos, os presidentes das nações nessa época do reino milenar? Quem serão os vereadores? Serão o povo de Deus, um povo que já tem o seu corpo transformado, o qual o pecado não pode mais corromper. Então será um tempo de muita justiça, né? Não haverá corrupção no meio dos governos, porque quem governará a terra com Cristo é o povo de Cristo, é o povo de Deus. Então aqui está sendo dada essa recompensa. Né? Olha o versículo 17. Muito bem, né? Ele fala muito bem, meu servo. Desculpa, o 17 eu já li. Vamos ler o 18 agora. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então, esse aqui ele está dando 5 cidades para governar. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Né? Ou seja, ele é aquela pessoa que recebe a incumbência de Deus, e todo servo de Deus tem essa incumbência. Irmão, não caia nessa mentira de que uns têm chamado e outros não têm chamado. Todo o povo de Deus tem um chamado de fazer a obra de Deus, de cumprir o propósito do Senhor. Né? Nós temos ministérios às vezes diferentes e um completa o outro, não é uma coisa distinta da outra, não é uma competição de ministério, mas todos nós temos a incumbência de cumprirmos o propósito de Deus. Então esse aqui nesse momento mostra alguém que não fez isso, né? Ele responde ali: olha, eu peguei aqui, guardei o que o Senhor me deu e eu não quis fazer nada com ele. Versículo 21, tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Senhor, mas pastor, está falando de Jesus aí? Jesus é um homem que tira o que não plantou? Não, entenda bem, é a visão do servo. O Senhor aqui está se utilizando da própria visão do servo. Né? Não é uma confirmação de que o Senhor é mau, de que ele, né, colhe o que não plantou, tira o que não é dele. Não, essa é a visão do servo. Quantos veem o Senhor dessa maneira, de uma maneira distorcida? Então ele está se utilizando da visão dele para julgar ele mesmo. Né? Já que você pensava que eu sou assim, já que você acha que eu sou desse jeito, né? Olha o versículo 23. Então, por que não confiou o dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Porque se você sabe que eu sou uma pessoa assim, como é que você não fez nada? Como você não se propôs a produzir, a cumprir o propósito que coloquei na sua mão? Né? Versículo 24. E disse ao que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Olha, nesse momento de recompensa, há pessoas que ficarão sem recompensa, porque não cumpriram o propósito de Deus. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Amém? Isso aqui não é um ato de injustiça, tá, irmãos? É o ato de Deus cumprir. Lembra que eu falei, a conta sempre chega, das nações forem ser julgados. Aqui é a recompensa dos justos, mas há aqueles que não estão fazendo absolutamente nada com o que Deus põe na sua mão. Eu tenho me lembrado muito esses dias, até tenho falado muito sobre minha esposa, sobre o livro de Ageu, quando o povo volta para a terra de Jerusalém para restaurar o altar e o templo, mas quando chega na parte do templo, devido às dificuldades e às demandas do dia, cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai cuidar da sua casa. E até o Senhor manda o profeta Ageu que diz: é tempo de vocês cuidar da casa de vocês só e abandonar a minha casa, abandonar a obra. Quantos têm feito isso também no nosso tempo? Olha aqui a consequência, irmão. Eu tenho falado aqui da importância da palavra, quanto ela vai ser fundamental no final dos tempos, mas olha aqui também o que diz respeito ao fazer a obra de Deus. Esse é um tempo culminante, aonde nós também seremos colocados perante o Senhor, para receber recompensa, e muitos não receberão recompensa. Pense bem nisso aí sobre a sua vida nesse momento, amém? Olha que interessante sobre o tempo do milênio. O tempo do milênio, o milênio será um tempo do quê?
de manifestação da glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus, né? E da presença de Deus. Nós veremos Jesus, irmãos. As nações verão Jesus. Nós veremos, até porque estaremos com Ele desde o tempo do arrebatamento. Vamos vir com Ele dos céus. Então, Jesus vai estar nessa terra. Vai ser um tempo de manifestação da glória de Deus. Nós veremos plenamente a glória de Deus e veremos a presença de Deus. Será um tempo também de santidade. Irmão, não haverá corrupção. Não haverá as coisas erradas. Seremos governados por um tempo, por Deus, um Deus de santidade. Também será um tempo de paz. Eu falei agora há pouco sobre a paz, que as pessoas falam tanto aí, né? Mas que só pode vir com Cristo. Olha aqui o que diz Isaías. Né? Nós lemos agora há pouco Isaías, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele diz aqui. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Bom, já pensou nesse tempo milenar, aqueles que ficaram das nações, que eram contra os judeus, nessas brigas que ali, então vão ser juntados, vão ter paz, vão ter união, né? Já pensou nisso tudo? O Senhor vai fazer isso. Eles farão das suas espadas arados, das suas lanças foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra. Tempo de paz, né? Outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então esse tempo, né, do tempo do milênio, o reino milenar, vai ser um tempo de paz. Olha mais um texto sobre isso, sobre o que é o tempo de paz, o tempo do milênio. Isaías 11, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Olha o que diz aqui. Não é só paz, né, de guerra entre nações. Olha onde vai essa paz, como isso realmente vai permear, né, toda a terra, toda a natureza, toda a vida, né? Até em Romanos fala que a própria natureza, né, ela anseia, ela geme, né, esperando a manifestação dos filhos de Deus, né? Olha o que acontece aqui até nesse meio. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão, o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. Olha, irmão, como vai ser restaurada a paz, até mesmo entre as espécies. Já pensou ali um menino conduzindo um lobo junto com um cordeiro, com um leopardo, um bode, um leão, né, um bezerro gordo e uma criança ali tendo aquilo na sua casa, porque não haverá mais esse tipo de situação. Ou seja, o leão não vai querer se alimentar dessas coisas, ele vai pastar junto com o novilho, a palavra do Senhor fala aqui. Não vai ter mais essa questão. Olha o que diz o versículo 7. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes deitarão juntos. Olha o tamanho da paz onde essa paz vai. O leão comerá palha com o boi. Né? Olha aqui o versículo 8. Isso aqui é tremendo. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. E não vai ter problema com isso. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ela não vai picar a criança, né? É o estabelecimento da paz. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naqueles dias as nações buscarão a raiz de Jessé, falando de Jesus, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Olha que paz tremenda. Será um tempo de alegria, irmão. Para tudo isso aqui, eu poderia separar muitos textos. Como eu disse, num tempo oportuno, eu volto a falar desses assuntos um por um, quando eu falar de milênio, fazer um estudo só sobre milênio. Aí nós vamos pegar bastante versículo, mostrar todas essas questões lá, tá? Mas por momento, vamos ficar assim. Então, será um tempo de muita alegria. Não haverá doenças, não haverá deformações, não haverá deficiências. Todos serão sarados, curados, né? Completamente transformados. Será um tempo de muita prosperidade. Não haverá necessitados, né? Será um tempo de pleno conhecimento, né? Nós acabamos até de ler aqui no versículo 9 de Isaías 11, né? Ninguém fará mal nenhum destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Sabe todo o engano que a ciência tem hoje? Deus vai tirar todo esse engano.
Sabe as coisas que as pessoas não conseguiram entender ainda? O Senhor vai mostrar como elas são. Haverá muito conhecimento, né? Haverá longevidade, né? Há textos que dizem que aquele que morrer com 100 anos, nesse período, eles morrerão jovens. O que significa? Que pessoas viverão muito tempo, né? 100 anos seria pouca coisa. Se alguém morresse com 100 anos, seria um jovem ainda nesse tempo, devido à questão da saúde, a condição, né? Será um tempo de justiça. Quem vai reinar a terra e as nações é Cristo, junto com o seu povo glorificado, com o corpo glorificado, incorruptível, né? Seremos incorruptível, e será um tempo de muita adoração. Sabe, eu sei que hoje as pessoas não se importam muito com a adoração. A pessoa vai num culto porque ela quer ser curada, ela quer ser sarada, ela vai ter um culto de libertação, né? Ainda que muitos vão com medo, né? Mas quando se fala de adoração, poucas pessoas se interessam por isso. Mas entenda uma coisa, o tempo do milênio será um tempo de muita adoração, né? A texto fala das nações indo para Jerusalém, para adorar a Deus. Olha que interessante, em vez de irmos, né, para a igreja local, nós poderíamos ir para Jerusalém adorar a Deus, né? Os que estiverem vivos da tribulação, claro que terão que pegar avião, né, passagem, né, lá para Jerusalém, mas aqueles que vieram com Jesus, que foram arrebatados com corpos glorificados, não precisaremos de transporte, né? Nós seremos transportados automaticamente para aquele lugar, né, para Jerusalém, para podermos adorar a Deus, ali adorar a Cristo, amém? Agora, lembra que eu falei sobre a questão da necessidade de um reino milenar? Por que tem que ter um reino milenar? Por que já não se conclui tudo e pronto e acabou, né? Então, uma das questões eu vou falar só na próxima aula, né? Quando eu falar sobre o final do milênio, para entrar no próximo tema. Aí eu vou falar um pouquinho do motivo aí, né, desses 1000 anos também. Mas entre esses há também alguns outros aqui, né? E um deles é a aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler até o versículo 21, que diz assim: Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Está falando do povo que iria para o Egito e ficaria lá preso durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão com escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Falando aqui para Abraão. Bem, na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, o povo sairia do Egito, né, e voltaria para quê? Para a terra de Israel, onde naquele momento Abraão está ali recebendo a promessa de Deus. Como aconteceu, Israel saiu do Egito, depois de 40 anos entraram na terra de Canaã e habitaram lá, né? Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão, aqui ainda é Abrão, né? Aos seus descendentes dei essa terra. Ele está falando da terra de Israel, né? Agora, olha a extensão da terra, isso aqui é muito importante. Desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então, qual é a extensão da terra que Deus disse para Abraão que lhe daria? Desde o Egito até o que hoje é conhecido como Iraque, onde está o Eufrates, né? A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então, aqui uma promessa que Israel possuiria uma porção de terra que, na verdade, até hoje Israel nunca possuiu, tá? Agora é importante entender que essa promessa e essa aliança que Deus faz com Abraão, ela não é condicionada. Há muitas promessas de Deus que elas são condicionadas. Se fizermos assim, recebemos assim. Se tomarmos essa posição, então acontece isso aqui. Essa promessa para Abraão, ela não é condicionada. O Senhor está falando que isso vai acontecer. Agora, até hoje isso não aconteceu. Então o reino milenar, um dos propósitos do reino milenar é estabelecer o cumprimento dessa promessa que Deus fez para Abraão, em que o povo de Israel dominaria essa porção de terra.
E Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, outra coisa importante para nós aqui firmarmos hoje nesse estudo: como Deus leva a sério as promessas que Ele faz. É por isso que lá em Eclesiastes diz que quando nós fizermos um voto ao Senhor, não tardar em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. Porque, irmão, Deus leva muito a sério aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala. Então, nesse tempo do milênio, Israel vai dominar toda essa porção, desde o Egito. Isso aqui é parte do Egito, irmãos, não é na fronteira do Egito. Hoje, o que é parte do território do Egito, até passando por Jordânia, passando por alguns lugares, chegando até o Iraque, onde está o Eufrates. Esse será o domínio do povo. Isso vai ser estabelecido. Amém? Outra coisa importante é a recompensa da igreja, como nós acabamos de ver agora há pouco, né? 10 cidades para um, 5 para outro. Então esse tempo será um tempo também de recompensa. Governaremos cidades com o Senhor. E também no que diz respeito à aliança com Davi, né? Deus disse para Davi que sempre haveria em Jerusalém um descendente seu. Amém? Isso se cumpre em Jesus, que vai vir aqui e vai reinar de Jerusalém. Amém? Não sei se será colocado de repente um descendente humano de Davi ali, ou o próprio Davi que virá também glorificado, né? Mas Jesus reinará também ali de Jerusalém. Ele será o rei dos reis, né? Nós seremos reis que reinaremos com ele, mas ele é o rei dos reis, né? Isso vai se cumprir, e Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém? O outro motivo que é muito importante, eu falo na próxima aula, né, onde eu vou falar sobre o finalzinho aqui do milênio. Vamos entrar já no próximo assunto. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que você tenha gostado bastante, tenha aprendido, né? Que Deus te abençoe. Fica na paz e até a próxima aula.